entubado que não pode se mover. Então que isso sirva de exemplo para você que fica colocando desculpa para não servir ao Senhor. Às vezes tem muita gente que está na UTI, dá tudo para estar aqui num culto desse, mas não pode. Então agradeça a Deus pela sua saúde, pela sua força. Cansado sim, porque você trabalha, porque Deus te dá ânimo todo santo dia. Mas o momento de agradecimento ele precisa ser o mais importante para a nossa vida, né? Glória a Deus. Missionária Bruna, semana passada, ela disse algo tão importante. Ela disse: por que quando você está fadigado ou você está triste, por que você não fala que você vai largar seu emprego, você vai deixar tudo para trás? Né? Ninguém fala que vai deixar o emprego e ficar em casa triste e revoltado. Mas a igreja rapidinho quer deixar, né? E como pastor, eu vou deixar meu emprego e eu vou, como é que vai pagar minhas contas? Aí sim, aí ó, você aí ligeiro, não pode sair do emprego, mas pode sair da igreja. Só que o emprego paga as suas contas, é normal. E a igreja que cuida da sua salvação fica como? Né? Então ó, entenda, quando você estiver triste, com dor desanimada, aqui é casa de oração, aqui é o lugar da cura, vem pra cá. Bora lá, Salmo de número 73. Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse salmo é o salmo de Asaf, né? E diz assim no verso 1: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E quanto a mim, porém, quase meus pés se desviaram. Pouco faltou para isso, para se desfalecerem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, e ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação. O seu corpo é sábio e nédio, e não partilham das canseiras mortais, nem são afligidos como os outros homens. Amém? Amém. Você está aí dando glória para Jesus? Glória. Deus seja louvado. Irmãos, esse salmo de Asaf particularmente é um dos meus favoritos, né? Isso aí, viu? Um pouco. Glória a Deus. Se eu tossir, ou se eu parar aqui, aí os irmãos dão glória para me ajudar, tá bom? Minha crise. Mas Deus está no controle e eu vou me segurar aqui. Esse salmo de Asaf, irmão, quem é Asaf? Asaf era da tribo de Levi. Asaf era um músico salmista que tomava conta dos músicos do templo. Lá no livro de 1 Crônicas, né? No seu capítulo, deixa eu me lembrar aqui. Lá no livro de 1 Crônicas, se eu anotei aqui, deixa eu ver aqui, Jesus, deixa eu me achar. No seu capítulo 6, né? Do verso 31 ao 39, você vai ver falar de Asaf quando Davi convoca ele para estar no templo, né? Para poder estar comandando os louvores do templo, os levitas do templo. Você vai ouvir falar também nele lá no capítulo 16, do versículo 4 ao 5, né? Asaf, ele compôs 12 salmos, entre eles o Salmo 50 e depois o Salmo 73 até o 83. Então, ele tem a maior parte, e Asaf foi quem compôs o louvor da inauguração do templo, né? Ele fazia parte dos músicos do templo da época do rei Davi, né? E os seus filhos também tocaram no período do rei Salomão. Eles eram da tribo de Levi, aonde foi escolhida para quê, pastora? Para tomar de conta da casa do Senhor. A tribo de Levi era só a herança da tribo de Levi era o Senhor, porque eles eram os preparados só para fazer aqui, só para cuidar da obra de Deus, só para cuidar dos utensílios do templo, para ajudar para fazer a vontade do Senhor. Então, Asaf não era só um músico, Asaf era um salmista, músico comprometido. Ele era tão comprometido, ele era alguém tão responsável, que ele chefiava, ele tanto cantava, tanto escrevia salmos, como ele também treinava bem todos os músicos do templo. Por quê? Porque no templo da época não podia se tocar de qualquer maneira, ninguém entrava para poder cantar de qualquer maneira, né? Então assim, Asaf treinava e deixava ali tudo alinhado. Então ele escreve o Salmo 50 e ele vai aqui também a partir do Salmo 73, aonde ele agora vai passar uma crise. Asaf agora vai entrar em uma crise, né? A sua crise. Asaf começa agora a se questionar. Só que lá atrás você vai ver que ele viveu um tempo dentro do templo do Senhor, no período do rei Davi. E ele
participou de tudo aquilo que era bom. Só que quando chega no Salmo 73, Asaf esquece das coisas boas vividas lá atrás. Quando Asaf chega aqui no Salmo de número 73, ele começa a questionar acerca do ímpio. Asaf começa a falar o porquê que as pessoas prosperavam fora da igreja e ele não. Asaf começa a questionar Deus, e aí Asaf abre aqui um grande perigo sobre a vida dele, porque a angústia dele, a tristeza dele foi tão grande, o desespero da alma dele foi tão grande, que ele até disse, ele questionou e ele disse: servir a Deus está sendo inútil. Um homem que participou, um homem que viu tudo o que Deus fez na vida do rei Davi, na época do rei Davi, os seus filhos ali participaram, cuidando também da inauguração do templo do rei Salomão. E agora Asaf começa a questionar porque ele está enfrentando um período de crise. Então assim, isso eu quero trazer algo aqui para as nossas vidas. Primeiramente, antes de eu dar continuidade, nós precisamos entender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a crise ela vai vir para a nossa vida, ela vai entrar na nossa vida. Isso aqui faz parte da nossa vida nessa terra. Nós precisamos entender isso. Ele não entendeu que ele viveu um momento bom e real, mas ele achou que aqui não ia acabar. Só que no Salmo 73 aqui, Asaf começa a olhar para os outros. Por quê? Por que ele não olha para tudo que ele viveu lá atrás? E agora ele começa a dizer que o ímpio tem uma vida boa. Aleluia. O ímpio tem saúde, o ímpio tem dinheiro, o ímpio faz o que quer, o ímpio viaja, porque Asaf está fora de si, ele está enfrentando uma crise espiritual, o que a igreja está enfrentando nos dias de hoje, que muitas das vezes olha para aquilo que está lá fora e questiona porque não tem nada aqui dentro. Entenda uma coisa: lá fora, lá aqui dentro você vai ter crise, só que aqui tem alguém para te levantar no momento da crise. Aqui tem alguém que vai te dar a mão no tempo da crise. E ele diz: Senhor, o ímpio tem saúde, eu estou aqui, eu faço a tua obra, a minha esposa está em casa doente, os meus filhos querem as coisas e não têm, eu estou vivendo, não está faltando, só tem um bocado mirrado de cada dia. Ele começa a questionar Deus, ele começa a colocar diante de Deus as coisas que ele esqueceu que Deus fez para ele lá atrás. Asaf esquece que na inauguração do templo, Deus priorizou ele para escrever o hino, aleluia, da inauguração. Ele esquece de quando Deus levantou ele nos bons momentos. Olha aí. Senhor. E a gente é cheio disso, né? A gente é desse jeito. Fala aí que não é. É A verdade. hipocrisia nossa se disser que não é. É verdade, meu Deus. A gente questiona as coisas difíceis que nós vivemos por um momento, mas a gente não lembra de uma vida inteira diante de Deus. E ele começa aqui a falar: o Senhor, ele diz, ele cai sobre si e diz assim: eu invejava os arrogantes pelas coisas que ele tinha, porque eu sei que passa pela cabeça de muitas pessoas. Tem gente que questiona, irmão, não vamos negar o Senhor, a gente questiona, tem momentos que a gente questiona. Só que ao mesmo tempo que eu questiono, eu me lembro de lá atrás. O pastor estava falando aqui da oferta, e eu me lembro que um dia eu fui para o culto e o pastor estava pregando sobre oferta, e na época a velha Maria fumava. Eu disse: eu não vou ofertar porque tem que comprar um cigarro. E eu adoeci, e eu tive que gastar muito mais com remédio, porque eu não ofertei naquele dia. A gente fecha a mão para o altar, sendo que amanhã a gente pode gastar muito mais com enfermidade. Pai, dessa E maneira. quando isso aconteceu, eu me lembrei. Eu estava em casa e eu falei assim: Senhor, eu devia ter dado a oferta do culto. Eu não dei a oferta do culto porque eu questionei por algo que pode me matar, sendo que eu podia entregar no altar para curar a vida de alguém, para ajudar a manter a porta aberta. E eu não fiz, mas agora eu tenho que pagar o preço. A gente tem que reconhecer quando a gente erra. A gente tem que colocar, sabe por que muitas das coisas que acontecem na nossa vida? Porque a gente não reconhece os nossos erros diante do altar. A gente quer dar certo em todo momento. A gente ouve o que não deve, fala aquilo que não deve escutar. Mas quando o Senhor repreende, a gente não aceita. E por não aceitar, a gente vive do jeito que vive. Assume que está errado, irmão, e acabou. Espírito Santo. Aí Asaf passa laboriando, passa reclamando daquilo que aconteceu. Na minha casa não tem o que eu quero. Porque os meus filhos não estão vivendo do jeito que eu queria. Mas o ímpio está de carrão, o ímpio está vivendo uma vida. Aí um dia
questionando o ímpio, mas você não sabe o que Deus tem para eles naquele grande dia. E o texto diz no verso 16 que ele começa a refletir quando o Espírito Santo entra e toma a visão de Asaf e mostra que mais vale um bocado mandado aqui na terra do que uma eternidade sem o céu. É verdade, meu Deus. Glória a Deus. Não está faltando nada para você, querido. Eu sei que em momentos de crise acontece na nossa vida preocupações muitas. Você está preocupado, só Deus sabe como eu também estou. Mas eu acredito no poder da palavra de Deus. Isso não é motivo para eu questionar ou querer contender com Deus. Você sabe o que Deus tem para o ímpio? Para aquele que não ouve a voz de Deus, para aquele que não quer ser salvo. Deus tem o fogo da eternidade. Mas para aqueles que perseveram no Senhor, tem uma eternidade esperando por você. Tem um lugar de glória, tem um lugar de poder, de unção e de alegria, onde você não vai mais precisar se preocupar com as coisas terrenas. A gente não sabe o que a gente quer nos dias de hoje. Se você come carne, você reclama que está comendo carne. Se você come ovo, você reclama do ovo. Aí quando tem o ovo, você diz: ah, se eu tivesse um bife. O que é que você quer, afinal? O que é que nós queremos? O pastor já disse que é salsicha. É verdade. Fala, é verdade. Salsicha ou ovo? Ovo não, é pode. Né? Então assim, a gente questiona o Senhor, mas olha para você, meu irmão. Olha para a tua casa. Deus tem guardado a tua família. Aleluia. Pare de olhar para o ímpio. Pare de olhar para quem está pulando carnaval lá fora. Eles estão numa alegria momentânea. Eles estão num momento de paz mundano. A paz mundana é aquela que eu tenho só naquele momento que eu estou naquele meio. Depois, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu não tenho paz para dormir. Observe que você está preocupado, tá? Mas quando você se deitar, Deus vai te dar o consolo do sono e você vai dormir porque o Espírito Santo está na tua vida. E Ele se responsabiliza e te ajuda a resolver o teu problema. Olha o que Jesus disse: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. É verdade, Senhor. Por quê, pastor? Porque a paz que o Espírito Santo dá, ela é plena. Ela te enche de gratidão. Ela te enche de segurança. Aleluia, ela te enche de confiança. Aleluia, está acontecendo tudo para dar errado, mas você está dizendo: meu Senhor vai se levantar a meu favor. Aleluia. Mas a paz que o mundo dá está lá nos blocos de carnaval. Depois que termina, tem não sei quantas mortes, não sei quantas meninas que vão ser levadas e violentadas. Não sei, irmãos, a paz acabou. É a paz momentânea. Mas você vai sair da igreja, vai para a sua casa dormir em paz. E quando for amanhã de manhã, o Espírito Santo vai te levar em paz e em segurança para o teu trabalho. Ele vai guardar a tua família. Ele vai abençoar a tua ida e a tua volta. E Ele vai dar uma estratégia para você. Não se preocupe. Glória a Deus. Esse momento de crise não é nada mais, nada menos do que o Senhor tentando saber como é que está a nossa fé. Porque falar que tem fé é uma coisa, Diácono Ney. Exercer é outra totalmente diferente. Aleluia. Não é? Porque às vezes a gente diz assim: eu tenho fé, eu acredito. Mas no momento que a situação fica difícil, a gente já desanima. A gente já se abala. E o que o Espírito Santo estava aqui tentando dizer para Asaf é: calma, acredita, confia. Assim como eu fui com você nos tempos de Davi, eu serei agora, Asaf. Tenha paciência, espera no Senhor, coloque a tua confiança em Deus, porque confiar é acreditar ali nos 30 da prorrogação, como o pastor disse aqui. Aleluia. A gente vacila e Deus ele quer saber como é que anda, porque nós vivemos um tempo em que a igreja, meu Deus do céu, nós vivemos um tempo em que Satanás está batendo palma, ele está ganhando elogios. Por quê? Porque ele já, a palavra diz que o mundo já é do maligno, o povo está se envolvendo com coisa do mundo, não está deixando porque não tem nada a ver e está perdendo a essência da adoração. E
você chorar, não deixe de confiar. Mesmo passando por adversidade, diga para Ele: o Senhor continua sendo meu Deus, o meu auxílio. Aleluia. O meu socorro presente na hora da angústia. Fiel. Se chorar, chore. Eu digo: Senhor, eu estou chorando, mas eu confio no Senhor. Eu estou chorando porque a minha carne é fraca diante da tua presença. Tem situações que a gente não resiste, a nossa carne, ela treme, ela chora, ela se preocupa. Mas não largue a confiança no Deus que te chamou. Aleluia. Porque esse choro é só um momento. O período dessa noite tribulosa, ela vai passar da tua vida e vai ter um amanhecer para você diferente. Glória a Deus. Aleluia. O pastor falou aqui dos discípulos e eles não tinham pescado nada, né? Noite difícil. Quando Pedro estava tão chateado porque ele tinha negado Jesus e tudo, e ele estava tão revoltado, e os irmãos tentando consolar, dizendo assim: Pedro, você é carne, você fez isso. Ele diz: mas eu neguei Jesus, e ele não se perdoava por causa daquilo. Pedro achava que Jesus não ia perdoá-lo por conta daquilo, e quando ele disse assim: eu vou pescar, ele achou que ia sozinho, mas ele tinha amigos ao redor deles, e eles estavam preocupados. Ele disse: não, Pedro, você não vai sozinho, eu vou com você, a gente vai com você, nós todos iremos com você. E eles foram com Pedro para estar com Pedro naquele momento de angústia, porque ele estava entristecido, angustiado. Ora, Jesus tinha virado para olhar para ele no momento em que ele acabou de negar. Imagina o coração de Pedro que não dava, né, filha? Imagina a tristeza dele: se eu neguei o meu mestre, eu disse ali que eu não ia negar, eu cortei a orelha do sacerdote, e agora que ele mais precisa de mim, eu neguei ele. E eles estavam preocupados: entrem no barco, vão com eles, e eles não pescam. Só que quando eles estão voltando, eles escutam uma voz de alguém diferente. Jesus está do outro lado, estava lá do outro lado e disse assim: tem alguma coisa para comer aí? Aleluia. Oh, glória! Aí os discípulos olham assim e dizem assim: não, nós não apanhamos nada. No momento que ele fala assim: tem alguma coisa para comer? Pedro ouve a voz e reconhece, porque Jesus disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor é conhecido pela voz das suas ovelhas. Deus, aleluia. E quando Pedro conhece a voz de Jesus, oh glória a Deus, ele se joga nas águas, ele se joga. Os discípulos: Pedro, você vai se afogar? Ele disse que vale a pena morrer. Se eu morrer aqui, eu estou com ele, mas eu preciso chegar até ele. E o barco parecia que não andava. E Pedro chega até Jesus, e os discípulos todos chegam lá, e quando ele chega, Deus já tem um peixe ali, já está com fogo preparado. Você está entendendo isso? Que quando você está adorando aqui, a providência já está lá preparada para você, filho. Está preparada para você, igreja. Eles não pegaram nada naquele momento, mas Deus, Jesus está me esperando ele. Já tinha peixe assado. Aleluia. Já tinha fogo. Olha para alguém nessa noite e diga: já está tudo preparado. Só está esperando você. Só está esperando você. Aí Pedro cai todo molhado nos pés de Jesus. Jesus pega o manto dele das costas, cobre Pedro ali. Pedro abraça, agarra nas pernas de Jesus e diz: Senhor, me perdoe. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz assim: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ô meu irmão, é no meio da dificuldade que Deus vai provar o tamanho da tua fé. Você não pode deixar de fazer aquilo que Deus encarregou a você por conta da crise. Você não pode abandonar a obra e o chamado que Deus colocou na tua mão por conta da crise. Ele diz: Pedro, tu me ama? Ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então continua cuidando das minhas ovelhas. Jesus está dando uma ordem para você aqui nessa noite. E não é porque está acontecendo algo que você vai parar, você vai se levantar. Já tem um fogo esperando com um peixe preparado para você. Levanta essa tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, confia no Senhor. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas na terceira vez. Ele disse: mesmo eu te negando, o Senhor não me abandonou. Então quem somos nós para deixar o mestre no momento de crise, depois de tudo que ele fez e faz pela nossa vida? Levante a tua cabeça nessa noite. A dúvida que tomou o coração de Asaf se quebrou quando ele entrou dentro da casa do Senhor e o Espírito Santo falou com ele, como está falando com você na noite de hoje. Ele está dizendo: olha, não olha para nada do que o ímpio tem, porque o que eu tenho para você excede de tudo, é sobrenatural. Você não precisa de nada daquilo que não seja para a tua vida. Não se preocupe, Deus está preparando tudo para você, Asaf.
adoração, vai ter culto de ação de graça, vai ter festividade no templo do Senhor. Aleluia. Do que serve? Né? Você já pensou se a gente só fizesse as coisas do Senhor quando tivesse tudo bem? Não. Mas Deus usa a crise para provar Asaf. E quando Asaf entende, ele abre o coração diante do altar e ele reconhece. Ele diz: Senhor, eu olhei para as coisas que eu não sabia. Eu julguei, eu imaginei coisas que eu deixei de pensar, de acreditar na tua palavra para dar ouvido a Satanás por um momento, mas isso já caiu por terra. Eu renovo aqui diante do teu altar minha fé, e eu não vou mais abrir a minha boca para questionar. Aleluia, o teu querer, a tua vontade, eu estou aqui. Aleluia, assim como eu cantei, assim como eu louvei, aleluia, na inauguração do templo, hoje os meus lábios também vai se, aleluia, se abrir para louvar o teu nome. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. É para louvar no tempo da crise. É para louvar, para dobrar o joelho. É quando você estiver no momento de angústia, de dor, de desespero. É aí que você precisa adorar o nome do Senhor. É assim que você tem que se colocar diante dele. E ele vai cuidar de tudo para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saia com essa palavra daqui, irmão. Aleluia. Obrigado, Pai. Cante louvores ao Senhor. Obrigada, Jesus. Quando a preocupação vier sobre a sua mente, põe o louvor. Oh, Deus. Põe aquele Aleluia. louvor assim para você ouvir. Eu tá chorando porque se você tem um Deus cuida de você, Deus cuida de tudo. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe Satanás entrar na sua mente para poder tentar colocar coisas. Olha, você está na igreja e tudo está dando errado. Isso é mentira do adversário. Ele sempre tentou essas estratégias e infelizmente ele ganha muita gente. Mas na noite de hoje, a tua mente é uma mente blindada para o reino. Aleluia. Hoje Satanás vai ter retirada. Hoje a sua mente e o seu coração está blindado para você ouvir. Espere no tempo do Senhor. E o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Amém? Aleluia. Tem alguém preocupado aqui? Oh meu Deus, tem um bocado, né? Então não se preocupe não, tá bom? Aleluia. Que Deus ele vai honrar as nossas preocupações. Você saiu da sua casa, veio para cá, adorou o nome do Senhor, e amanhã pela manhã Jesus vai ter um fogo e um peixe preparado para você. Eu creio, Pai. Viu? Glória a Deus. É no amanhecer do Senhor que as coisas acontecem. É no de repente. Se você confiar, se você acreditar e colocar diante do altar do Senhor, Deus ele vai surpreender você na manhã de segunda-feira. Aleluia. Porque Deus ele pode e Deus ele faz. Glória a Deus. Dentro desse todo esse tempo, esses 20 anos servindo ao Senhor, eu fico na palavra do salmista que nem o justo é desamparado. E ele não vai deixar você mendigar nada para ninguém. Aleluia. Viu? Você não vai pedir emprestado. Você vai abençoar. Você não vai mendigar nada para ninguém. Você vai ter para honrar, para dizer assim: olha meu irmão, você está precisando, então Deus te honre. O Senhor vai te dar para você honrar quem precisa ser honrado. Viu? Aleluia. Não deixa essa crise para lá. Deixa ela para lá. Deixa ela passar. Não questione a tua fé e nem abandone o teu Deus. Quem crê nessa palavra nessa noite? Glória a Deus. Deus é justo, é fiel e é poderoso. Viu? Então, eu já vivi tantas coisas, já vivi tantas, meu Deus, já vivi tantas histórias, já passei por tanta coisa, já vivi tanta dificuldade, mas olha eu aqui, né? Nós já passamos por muita coisa. Eu sei que tem muita gente aqui que já viveu muita coisa que não convém, né? Tem coisas que a gente conta para edificar, né? E não é para gerar, que dó do irmão, não é para edificar. Mas assim, em tudo que nós vivemos e passamos, nós vemos a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, né?
Então até aqui Ele nos ajudou e até aqui Ele vai continuar nos ajudando. Deus abençoe a vida dos irmãos por essa palavra. Deus abençoe, Senhor, por essa oportunidade, por estar de pé no dia de hoje, né? E às vezes assim a gente fica sem força. Nessa semana foi a semana inteira para a glória de Deus, né? Fazendo a obra até o dia de ontem. Mas graças a Deus que nós temos a oportunidade de fazer. Graças a Deus que Ele deu fôlego, mais um pastor. A gente, os anos vai passando, a gente vai ficando mais velho, mais experiente, mais cansado, mas dizer não nunca, jamais. E quando tiver fôlego e força, a gente vai estar de pé para fazer a vontade de Deus. Glória a Né? Deus. Então faça isso. Se você tem vigor, se você tem força, não hesite em fazer a vontade do Pai, viu? Deus abençoe. Eu vou pedir para você ficar sentado mais um pouquinho. Eu vou pedir para o pastor, ele vai passar, vai falar acerca. Ele vai falar com a igreja rapidinho e ele já dá a bênção apostólica em nome de Jesus. Ou a missionária Bruna se prepara para dar a bênção apostólica.